Bom dia. Bom dia, doutor Alexandre. Fica um momento aí, volume. É o máximo. Estão me ouvindo bem? Eu lhe escuto. Eu acho que os demais não. Ok. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer sua presença, dizer que é muito importante contar com o apoio do CAOP Educação. Informar que nós estamos aqui, de maneira improvisada, na sede da Promotoria de Justiça de Bom Conselho, na presença de diversos professores e professoras da rede municipal, dos advogados do Sindicato dos Professores Municipais, da presidente desse sindicato, do procurador-geral do município e do secretário de administração. Ok. Convido eles a se posicionarem mais próximo. Eu não sei se o microfone vai ser capaz de captar a fala, mas se houver necessidade, eu transmito qualquer informação. Perfeito. Eu lhe encaminhei o arquivo com o procedimento. Nós já estamos numa segunda reunião, num segundo encontro. Certo. E o senhor deve ter percebido que eu solicitei a revisão da folha de pagamento, porque há uma alegação de que o salário pago correspondente aos últimos meses é abaixo do devido. Certo. E há uma outra discussão em torno da possibilidade de redução da hora-aula para a hora-relógio. Eu acho que esse é o grande problema. O sindicato propôs uma ação judicial em face de um decreto municipal que já está revogado e, portanto, na sequência, nós vamos aí tentar encontrar, assim, claridade para esses problemas, tá certo? Ok, perfeito. Eu vou inicialmente conceder a palavra ao advogado do sindicato, como fiz na outra vez, para que ele possa fixar aí o objeto dessa nossa discussão. Em seguida, eu passo a palavra ao procurador-geral do município de Bom Conselho e, se houver necessidade, ao secretário de administração e à presidente do sindicato dos professores da rede pública municipal. Antes, porém, eu queria pedir a compreensão dos nossos professores, dizer que, independentemente da posição defendida pelas partes em relação à questão, nós vamos buscar sempre a melhor solução e a solução justa e legal. Não poderia ser diferente. Então, pedir a compreensão para que as manifestações, eventualmente, elas se façam apenas por quem está na representação do município ou da categoria, tá certo? Só para que isso possa transcorrer bem. Ao final dessa nossa conversa, se houver divergência, aí, obviamente, contando com o apoio do CAOP Educação, com a orientação do coordenador e tudo, nós vamos dar sequência às medidas que se fizerem necessárias, tá certo? Então, doutor Rafael, o senhor, por gentileza, para assim, maiores esclarecimentos ao nosso coordenador, o senhor pode aí fazer a sua intervenção. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia aos demais presentes, aos colegas do município. Doutor, eu queria só perguntar no nome do... É doutor Sérgio Gadelha. Está conseguindo escutar, Sérgio? Estou ouvindo. Antes de começar a minha explicação, que os professores já estão cansados de saber, eu queria só fazer uma pergunta, excelência, a Igor, a doutor Diogo, eu sei que foi secretário de administração. Eu queria saber se vocês sabem o valor da folha hoje dos professores. Está em quanto?
Quanto? 2.600.000 frutos. Não tem como exato. Sim. Mas a não sei. Com o valor do aumento já. Tá certo. Não, eu perguntei isso porque, obrigatoriamente, a prefeitura ela tem que destinar 70% dos recursos do Fundeb para a remuneração dos professores ativos. E aí nós temos os valores que foram repassados do Fundeb do início do ano até agora, e é plenamente possível a prefeitura pagar vocês conforme veio pagando em março. Eu estou falando isso agora, porque há pouco o doutor Diogo disse que a prefeitura não tinha condições. Só que isso diverge dos valores contábeis que nós temos acesso, porque são informação pública. Então, a prefeitura tem condição de pagar sim, só para a categoria ficar sabendo, tá certo? Também foi informado, adiantado exatamente, que nós já sabíamos, que eles já falaram nas rádios, e o pagamento em março, ele veio a maior, porque seria um retroativo do aumento. Seria, nesse caso, referente aos meses de janeiro e de fevereiro. E que essa hora que tem o contra-cheque, vocês, por exemplo, quem tem a carga de 175 e foi para 146, e esse é o motivo de vocês terem recebido a menos, foi apenas um erro administrativo. O que nos chama a atenção é que eles erram para tirar, nunca vi errar para acertar. E é uma grave coincidência, assim, uma coincidência gritante. Porque se nós formos fazer o cálculo, o que foi que o decreto fez? Ele alterou, e aí já adiantando a explicação para o colega promotor-chefe do cálculo. A carga horária de vocês é 200, 175, 150, baseado numa hora-aula de 50 minutos. No raciocínio deles, por meio de um decreto, eles alteraram essa hora-aula para 60 minutos, que corresponde à hora-relógio, e fizeram um cálculo, uma simples regra de 3, nesse sentido. 50 minutos corresponde a 83% de 60 minutos. Se a gente multiplicar 83% vezes 150, por exemplo, 175, a gente vai chegar a 146. Então, o valor da hora-aula de vocês, que era para ser multiplicado por 175, ele foi multiplicado por 146. Por que é que eu estou dando essa explicação aqui para Igor, para o doutor Diogo, que já sabem o que eles fizeram? Para explicar que a gente também sabe o que eles fizeram. Que não é um raciocínio genial inalcançável. A gente entende o que foi feito. Então, esse argumento de que foi um erro administrativo sair a hora, na verdade, foi um erro de quem estava imbuído de má-fé em reduzir o salário de vocês. Porque se não tivesse saído a hora aqui, seria mais difícil para comprovar o que eles fizeram. Não seria impossível, porque vocês são professores, eu sou advogado, fiz ensino médio, fiz ensino fundamental, eu sei fazer uma regra de 3. O nosso intuito aqui é fechar um acordo. Porque se nós formos para um litígio judicial, o prejuízo para o município é muito maior. Por quê? As verbas que remuneram vocês vêm, sobretudo, da União, dos recursos do Fundeb. Se a gente vai cobrar isso judicialmente, a prefeitura não pode utilizar os recursos do Fundeb para pagar vocês. O motivo de nós desejarmos, procurarmos o diálogo com a prefeitura, para além de suspender o desgaste político que a prefeitura já teve, que a gestão já teve, é para evitar os prejuízos para a população, não só para vocês. Então, assim, doutor Igor, doutor Diogo, doutor Igor foi secretário de administração, sabe a dificuldade de se gerir um município. São muitas vidas. Aqui, eu acredito que sejam mais de 400, 500 professores. De forma resumida, a gente sabe que tem dinheiro. A gente sabe que vocês cometeram esse equívoco. E a gente sabe que esse equívoco ele pode ser resolvido de uma forma tranquila. O que o sindicato apresenta como proposta, de forma muito simples, para não ter nenhum problema administrativo, do ponto de vista burocrático, é que retorne a pagar a folha de março, que a gente sabe que não foi o pagamento de um retroativo. A gente sabe que foi o pagamento do piso pelo aumento, que inclusive a lei do piso
ela aqui nesse município, ela foi feita sem o estudo do impacto financeiro e orçamentário, não houve tabela atualizando a hora-aula, e se isso aconteceu por muito tempo aqui no município, não vai acontecer mais, porque o sindicato está organizado. Então, o que a gente pede? Apenas que se retorne a folha de março e que o que foi deixado de ser pago nos meses de abril, maio e junho seja diluído ao longo do ano. E a gente sabe que a prefeitura tem que fazer isso. A gente não quer mais desgaste. A gente só quer que os professores recebam aquilo que eles têm feito. Mais nada. E aí a gente faz uma trégua, estabelece um salvo-conduto. Pelo menos esse ano é um ano eleitoral, é um ano de muito conflito, de muito trabalho. A gente não precisa de mais conflitos. Se precisar, a categoria está toda aqui organizada em todos os momentos que foi necessário. Os professores estiveram unidos. Nós não vamos parar de brigar pelo direito de vocês. Então, é uma postura da administração em relação não só a seus servidores, mas em relação a toda a comunidade. E a gente pede que vocês se sensibilizem. Pronto. Bem, eu vou agora conceder a palavra ao doutor Diogo, que é o procurador-geral. Pois não, doutor? Bom dia a todos aqui. Quero agradecer a oportunidade de estar trazendo os argumentos da Prefeitura. Respeito o posicionamento do doutor Rafael, mas discordo principalmente quando ele coloca uma palavra que é má-fé. Não existe essa situação. Nós estamos trazendo não apenas falas, mas documentos. No município de Bom Conselho, a lei que rege o piso salarial daqui, é a 1788 de 2022, que diz que o município de Bom Conselho vai respeitar o determinado na Lei Federal 11.738 de 2008, combinado com a Portaria 67 de 2022 do Ministério da Educação, onde essa portaria convalidou o parecer 2 de 2022 do Ministério da Educação, e que estabeleceu como piso salarial para 200 horas R$ 3.846,63 e proporcionalmente para quem tem a carga horária de 175 e 150 horas. Em relação à questão do decreto, o decreto é uma situação superada. Ela foi o município, pelo poder de autotutela dele, antes de qualquer decisão judicial determinando, ele revogou. Não, foi antes, não, foi depois. Doutor, por gentileza. Não, é por questão de ordem para esclarecer a verdade. Eu pedi, doutor Rafael, só para a gente ouvir, doutor Diogo, depois, se souber necessário, um complemento. Foi revogado, então não há esse questionamento. Então, o que eu quero deixar claro, inclusive para o Ministério Público e para o CAOP, é que é o seguinte: nós pegamos aqui 3 contra-cheques de forma aleatória, que a gente não vai dizer nome, mas a gente se coloca na disponibilidade de entregar para o Ministério Público, em que é respeitado o piso nacional do magistério de 150 horas, de 175 e de 200. Então, assim, o município, arrimado na lei, não em decreto, está cumprindo a legislação. Referente à situação que o doutor Rafael falou, e que o município tem a condição financeira de se pagar dentro dos 70, a gente lembra que no final do ano passado houve a modificação da legislação e os 70% não é mais exclusivo dos professores. Isso tiver equipe de apoio também. Então, o que a gente traz aqui é nos contra-cheques comprovando que no mês de fevereiro o valor era 1, após a lei com adequação ao piso, no mês de março foi pago retroativo e no mês de abril já foi pago o valor do momento. E aí, se eu comparar abril a fevereiro, vai ter um aumento salarial. Não no percentual de 33% e
alguma coisa que o município não teria condições de arcar, mas sim respeitando os limites da legislação. Referente, já me antecipando aqui, a questão de 146 horas, no município de Bom Conselho existem 3 cargas horárias, 150, 175 e 200. De fato, houve um equívoco administrativo na inclusão dessa informação, mas que não trouxe prejuízo financeiro salarial. Isso a gente comprova por meio dos contra-cheques. Então, o que a gente tem para falar é isso, a gente está à disposição para apresentar os documentos. E, doutor Igor, se quiser complementar alguma coisa na condição de secretário da administração, ou se eu falei alguma situação que diverge da realidade, a gente está aqui à disposição. Tá, deixa eu, antes de passar a palavra para o doutor Sérgio, Sérgio, você deve ter percebido que eu encontrei até um pouco de dificuldade para estabelecer o objeto desse procedimento extrajudicial, porque a história começou sobre um questionamento, depois passou para outro, e o objeto foi sendo modificado no curso mesmo do procedimento. Então, assim, primeiro, o município de Bom Conselho está pagando o piso nacional? Sim. Sim. O sindicato contesta isso? Contesta. Ok. Então, não houve a implantação do piso nacional. Segundo a lei apresentada aqui, foi implantada esse ano no Conselho. Nos anos anteriores não existia implantação de piso salarial, segundo o entendimento da lei. Então, a gente já vinha ganhando acima do piso, até o dia que incorporaram a gratificação. Passamos 4 anos com o salário congelado, eles dizendo que ainda não estava abaixo do piso. Aí, agora, se faz outra manobra para passar uma rasteira nos professores. Porque isso foi uma rasteira muito bem dada. Mal dado. Qual é o percentual de aumento desse ano? Ninguém sabe aqui, nem segundo a alegação da administração, ninguém sabe qual foi o percentual. Ninguém sabe quanto foi o retroativo de janeiro e dezembro, janeiro e fevereiro, segundo a fala deles. Porque isso não foi apresentado à categoria, isso não foi debatido com a categoria. A administração se reuniu e simplesmente decidiu isso. Eu não sei nem se eu posso falar agora. É porque a angústia é tão grande que está me tomando. Nós estamos ouvindo a presidente, viu, Sérgio, do sindicato. Doutor Sérgio, desculpa, se eu estou sendo invasiva, mas a gente precisa também colocar os nossos posicionamentos. A gente passou 3 meses em reuniões constantes com a administração através do secretário da ECA e do FED. As coisas vinham sendo encaminhadas muito bem com um percentual de 33,24%. A tabela foi feita, foi refeita, foi recalculada. Tivemos uma reunião do Fundeb, onde o secretário, juntamente com a equipe contábil, esteve presente, apresentou a tabela antes do reajuste, uns 15 dias antes do projeto de lei para a Câmara. Tudo certo, a tabela batia com a nossa. Quando ele apresentou, eu disse, então não tem mais discussão, a gente já pode conciliar aqui, porque está tudo igual. Foi pago exatamente com esses valores. A tabela não foi junto do projeto. E a gente questionou lá na apresentação do projeto por que não tinha uma tabela anexa ao projeto. E se suspendeu a sessão por este motivo. O vereador Genil Tavares se disponibilizou em ir à administração buscar essa tabela, trouxe a tabela e mostrou. Na sessão de aprovação da Câmara, ele apresentou a tabela. Se era oficial, se não era, ele é um vereador da base. Disse ele publicamente lá que tinha sido dado pelo secretário de administração. A gente fotografou a tabela, batia exatamente com a nossa. Quando sai o pagamento em março, sai exatamente com os valores da tabela. Foi calculado os valores salariais em cima daquela carga horária. Tanto é que, se hoje você calcular a nossa hora-aula daquela tabela, pegando por base aquela tabela apresentada lá na sessão, e multiplica por 146, bate exatamente o salário que está na folha. Por 167, bate exatamente o valor. Só o que houve foi realmente a redução salarial. Por causa da hora-aula, só para explicar a vossa Então, rapidinho. O valor da hora-aula,
doutor, está sendo pago corretamente conforme a tabela do aumento concedido. O problema é a quantidade de hora-aula que eles estão fazendo a multiplicação com base no decreto, entendeu? Se dividir aqui, essa professora ela está recebendo 4.624 com base em 167. Se no lugar de 167 tivesse 175, daria o valor a mais e daria o valor da tabela do aumento que foi concedido pela prefeitura. O problema é só isso. Não foi um erro administrativo. Vamos fazer essa multiplicação simples. Volta 175 aqui e está tudo certo. Qual é o problema? Tanto é quando a gente recebeu, ficou todo mundo feliz, satisfeito. Inclusive, liguei para o secretário, cumprimentei-o, disse que realmente ele tinha cumprido com o que tinha estabelecido com a categoria, que finalmente a gente ia ter a pacificação dentro da classe dos professores. E a gente estava vendo outro direcionamento da administração para com os professores. Ficou todo mundo feliz e satisfeito. Ele disse, calma, ainda não é momento de me parabenizar. Até estranhei a fala. Mas vai ter um momento que eu vou parabenizar de novo. Me permita Logo em seguida, no mês de abril, a gente foi surpreendido. O pior foi isso. Qualquer artimanha que vocês tivessem feito, tivesse comunicado à classe. Foi desleal o que vocês fizeram. Desleal. Os professores chegando na boca do caixa para receber seu salário e saindo chorando. Porque, doutor, a gente vive numa sociedade que está todo mundo endividado. Então, quando saiu o reajuste em março, muitas estavam só esperando para renovar o consignado, para sanar dívidas. E se comprometeram com um percentual a maior do seu salário. A administração não tem nada a ver com isso, é uma deliberação de cada um. Mas só que você fez em confiança aquilo que já tinha sido colocado contra a chefe. Porque para refazer o consignado, e o banco fez em cima do reajuste. Porque lá não tinha dizendo que era retroativo de aumento, não. Lá estava como vencimentos. Então, a administração se contradiz a todo momento. Não tem condição de pagar, mas a alíquota previdenciária, que vai incidir dentro do Fundeb, ela é aumentada a qualquer momento. Talvez não seja o momento da gente entrar nessa esfera, porque a gente está tratando apenas do salário. E é isso que a gente precisa resolver. Tá, então vamos lá. Não há aplicação do piso salarial nacional. Não, deixa eu esclarecer esse ponto, doutor. Alexandre, Com licença, deixa eu só ouvir aqui, doutor Rafael, doutor Sérgio. Pois não. eu queria, me permita só alguns esclarecimentos aqui. O decreto foi declarado ilegal e inconstitucional, certo? Foi. Inclusive, está aqui. Aí, o que eu gostaria de saber nesse primeiro momento é o seguinte: qual foi o percentual de reajuste aplicado pelo município aos professores? Esse reajuste foi linear ou esse percentual foi distinto, diferente, de acordo com a faixa da carreira de cada professor, de acordo com o plano? Porque eu acho que isso é um ponto importante para a gente fixar, e mais na frente eu já fiz as anotações aqui do que a gente precisaria até para fazer uma análise um pouco maior, porque, veja, já existe decisão do Supremo, tá, que não admite nenhum tipo de escusa de ordem administrativa ou orçamentária para a concessão do piso salarial. Então, as justificativas dessa ordem não podem ser acatadas, já sedimentadas, certo? O piso salarial, isso é uma preocupação geral, eu não estou falando especificamente de Bom Conselho, tá, Alexandre? É uma questão geral que já chegou lá no município, lá no CAOP. O piso salarial é a remuneração inicial. Alguns municípios estão pagando o piso salarial como remuneração final. Isso a gente já detectou em outras situações. E um ponto que eu queria saber: o município paga algum tipo de abono ao salário do professor para atingir o piso, e possíveis gratificações, como anuênios, previstos no plano de carreira, elas incidem após a implementação do abono para fixar o piso salarial ou ao final? O Sérgio, eu vou passar a palavra à presidente do sindicato,
Mas eu me lembro aqui que quando esse procedimento foi iniciado, havia essa discussão em torno da composição do piso, se o município teria ou não incorporado abonos, anuênios, gratificações para poder formar o piso. Isso. E isso foi objeto também assim de uma discussão na reunião passada. Mas eu vou passar a palavra aqui à presidente do sindicato para ela te responder sobre isso, tá? Certo. Eu pergunto, Venha para cá, chega para cá. A minha primeira Pega a sua indagação. cadeira, porque está ruim demais. É um improviso, ela não te escuta direito. Certo, mas não tem problema não, a gente ajusta aqui, sem problema. Eu vou tentar ser mais conciso aí, porque eu terminei me ampliando demais. Eu pensei que estava dando para ouvir, mas a Saleão... Eu estou ouvindo bem, sabe? Se o procurador quiser vir para cá também, o advogado, não precisam estar ali aparecendo, porque a audiência está sendo gravada, a voz já é suficiente para identificar os personagens aí dessa nossa conversa. Pronto, Sérgio, repita, por gentileza, aí. Vamos lá. Esses seus questionamentos. O meu primeiro questionamento é o seguinte, você já até me respondeu, o decreto foi declarado inconstitucional e ilegal e retornou aquela hora de 50 minutos, né? A minha pergunta é a seguinte, qual foi o percentual de reajuste aplicado pelo município para cumprir o piso salarial? Ele foi linear para todas as faixas ou houve percentuais distintos de acordo com a faixa e com o plano de carreira de cada professor, né? A minha pergunta em relação a esse ponto é que, em outros municípios, nós já identificamos que o município pagava como salário final o piso, e não como salário inicial, tá? E sob o piso, salário inicial, R$ 3.845,63, deve incidir todas as gratificações e anuênios ou quinquênios de acordo com o plano de carreira que o professor tem direito. E a segunda pergunta é, para atingir o piso inicial de R$ 3.845,63, o município paga algum abono aos professores? Para a gente iniciar, acho que esses dois questionamentos seriam suficientes. abono ele não paga. E se for linear ou proporcional, certo. Até onde a gente discutiu, porque até hoje a gente não sabe qual foi o real aumento em Bom Conselho. Porque isso não ficou claro na lei, não ficou claro posteriormente em reunião com a categoria, e até hoje não está claro para a gente. Mas o que a gente entende é que foi aplicado de forma não linear. Foi de acordo com o nível que cada um tem, faixa, então, computando todas essas gratificações, essas promoções que o professor tem por formação e por tempo de serviço. Podia repetir, por favor, professor? É porque pelo entendimento que eu estou tendo agora, foi aplicado o percentual diferenciado, de acordo com o nível e faixa que os professores se encontravam, e não de forma linear para todos. Ok, perfeito. Não paga abono, né? Não tem abono. Tem o 14º salário. Mas esse 14º salário, ele é pago com que natureza? Para complementar o que não se atingiu durante o ano em relação ao piso ou como, de fato, um abono geral? Isso. Para não ser um abono, como é o abono para do magistério todo ano, que era sempre um abono, no final do ano, quando tinha sobra. Foi criado em Bom Conselho, excepcionalmente, um 14º salário, para fim de tributação, para que se remanejasse para a quitação da folha de aposentados da Previdência, que a Previdência está quebrando, por isso. Aí, Bom Conselho, a gente já vinha há muito tempo sem pagamento de abono nenhum. Nem esses resíduos de Fundeb a gente tinha direito. Mas o ano passado teve esse 14º excepcional.
O procurador do município, ele afirmou, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, tá? Eu estou aqui pela online, que na 40 horas semanais, o professor ganha 3.845,63, ganha o piso. Vocês estão pagando o piso em cima dessas 40 horas semanais, na faixa de 150, 175 e 200 horas aulas, que são as 3 faixas que você tem, não é isso? Isso. Então, em 200 horas aulas... O que perguntou o procurador, né? O que o procurador... É porque eu anotei aqui como afirmação do procurador. Então, segundo o município, para 40 horas semanais, vocês estão respeitando o piso no pagamento de R$ 3.845,63. E aí faz o cálculo proporcional em relação a 150 horas aulas, 175 e 200 horas aulas, não é isso? Isso. Segundo o procurador, Aí, assim, a minha pergunta aí é ao município também. Então, o cumprimento de 40 horas semanais na base de 3.845,63, vocês respeitam a proporcionalidade das 150 horas, 170 e 200, independente das gratificações que o professor tenha de acordo com o plano de carreira. A base inicial é essa. Isso, exatamente assim. Ok. Então, assim, eu acho que o que eu estava querendo só contextualizar isso é porque também já existe, mas não é o caso aí do município de Bom Conselho, funcionamento dos tribunais superiores quanto ao pagamento de um abono para complementar o piso salarial, tá? Mas na base inicial e não na base final, tá? Eu precisaria ver, na verdade, o que a gente precisaria fazer uma análise ampla, né, o Ministério Público, são as regras concessivas desses reajustes de acordo com os níveis de carreira e reflexo sobre as demais vantagens e gratificações, né? Como eu comentei já, Alexandre, não há, assim, o Supremo Tribunal Federal não admite nenhum tipo de escusa quanto, seja administrativa ou orçamentária, para fins de pagamento do piso, né? Então, o município tem que, de fato, independente da questão orçamentária, garantir o pagamento do piso. Talvez o que a gente precisasse aí para fazer uma análise em conjunto com a promotoria, era que o procurador já comentou aí, se eu não estiver enganado, essa planilha de pagamentos, né? Com base no salário inicial, garantida aí a base de 3.845,63, né? De acordo com as faixas, 150 horas, 775 e 200 horas. Saber essa base aí, se de fato ele está pagando de acordo com o piso salarial, as gratificações que, porventura, incidem e que os professores fazem jus por conta da carreira, para a gente ter o salário final e ter também nessa planilha o quantitativo de horas-aulas na base de 150, 175 e 200. E que ele coloque para a gente também, para o Ministério Público, qual foi o percentual que foi dado de aumento com base nessas faixas que ele tem. Porque há também decisão já do Supremo que se o município, vamos supor, pagasse R$ 3.500 como piso salarial, que alguns municípios já anteriormente pagavam mais que o piso, né? Ele precisaria tão somente, para cumprir a lei, dar o percentual correspondente, proporcional, para chegar a 3.845. Então, a gente precisaria ter uma planilha anterior e posterior, ou seja, antes do reajuste e após o reajuste, para que a gente saiba, por faixa, qual foi o percentual que o município deu e ter isso planilhado, como o salário inicial, as gratificações do plano de cargo-salário, do plano de carreira e o salário final do professor, por faixa, para a gente saber se, de fato, o município está cumprindo o que a legislação diz. É o que me ocorre nesse momento. Queria só esclarecer a questão. Doutor Sérgio, eu sou o advogado do sindicato. Só para explicar o senhor que a matéria propriamente não é o piso do magistério. O que aconteceu é o seguinte:
A nossa única discussão é essa. Quanto ao piso, proporcionalmente, o valor da hora-aula que está sendo pago cumpre o piso. Certo. O problema foi a edição desse decreto, que, a partir dele, foi alterada a carga horária que serve de base para o cálculo da remuneração. E aí eu vou explicar ao senhor pormenorizadamente. Deixa eu ver se eu entendi só uma coisa. Antes, no decreto, eles colocaram 60. Isso. E a decisão judicial baixou para 50. Não. Minutos. A lei municipal e a legislação estadual estabelecem que a hora-aula é 50 minutos. Certo, ok. Ele, por meio de decreto, editou um decreto aumentando a hora-aula para 60 minutos. Entendi. Isso no dia 24 de abril. E no mesmo mês, 24 de abril, eles já descontaram, ou seja, deram uma eficácia retroativa ao decreto. Os professores só souberam dessa redução Entendi. na boca do caixa. Essa questão do piso, para a gente não complicar, eu entendo que foi uma matéria de defesa levantada pelos procuradores, acredito eu que não foi a intenção, mas o propósito confundiu tanto o doutor Alexandre quanto o senhor. A nossa discussão é apenas sobre a multiplicação das horas-aulas. E aí, me direcionando aos procuradores, já para a gente encaminhar, para sermos encaminhativos, porque a situação demanda urgência. A presidenta do sindicato falou que o então secretário, que agora é procurador que está aqui presente, apresentou uma tabela em massa de remuneração. Aí eu queria confirmar, é verdade isso, Igor? Essa tabela foi apresentada? Foi apresentada, né? É a mesma... Discutido ou apresentado? Foi discutido e o sindicato apresentado. Essa tabela que foi apresentada é a mesma que o vereador Genil Tavares mostrou na sessão? Pronto. A gente só quer o seguinte, vocês concordam que vocês estão remunerando hoje conforme essa tabela? Sim. O sindicato não contesta isso. O sindicato não contesta a tabela. O que nós contestamos é que a tabela, o valor da remuneração tem que ser multiplicado por 150, 175 e 200. Como está sendo? Pronto. Não, peraí, pessoal. Então, nós poderíamos agora, já que vocês já estão fazendo isso, sairmos com um compromisso firmado de que essa tabela vai ser cumprida, que está sendo cumprida, porque é o que vocês mesmos estão dizendo. Aí a gente resolve, doutor Sérgio, doutor Alexandre. Essa tabela o município tem aí em mãos? Deve ter por e-mail, não tem e-mail. Não tem como ir buscar, não, a gente vai buscar. Mas a tabela está sendo cumprida ou não está sendo A tabela está sendo cumprida. A tabela está sendo cumprida. Se discute aqui com relação a essa situação, que a discussão que o doutor Rafael já apresentou, é com relação à questão da hora-aula. Que para o município, ela só tem efeito do ponto de vista monetário. A aplicação da carga horária continua a mesma. O decreto que fez a alteração, o decreto que fez a alteração de hora-aula para hora-relógio Foi revogado. foi revogado. Isso. Foi revogado. Decreto foi Minha gente, se vocês não fizerem silêncio, a gente vai definir para vocês se retirar, porque a gente está tentando resolver. Não, mas calma, doutor Rafael, eu acho que a gente está começando a botar a conversa, o trem no trilho. A gente está começando a verdadeiramente fixar o objeto desse procedimento e tratá-lo adequadamente. E eu acho que a gente já caminhou na medida em que o secretário já informou que as informações já passadas pela presidente do sindicato são verdadeiras, de que houve discussão em torno da tabela, que a tabela foi apresentada, né? E informou que vem sendo considerada no pagamento dos professores. Então, o que a gente precisa saber é verdadeiramente se, depois de revogar desse decreto, né, o município tem levado em consideração as 150, 175 e 200 horas para pagamento dos professores. Perfeito. Mas com os 50 minutos ou com os 60 minutos? Mas os 60 minutos é justamente o problema. Pelo amor de Deus. Que foi o que foi revogado, né? O que foi decretado ilegal, não é isso? Hein?
não foi os 60 minutos, não foi declarado inconstitucional e ilegal? E se Pô, retomou? isso, é verdade. Então, o que tem que Então ser não pode feito ser é... por 60. O que é que a lei municipal 1.788 versa com relação à aplicação da lei do piso do magistério? Fica determinado que o magistério vai ser pago de acordo com a lei 11.738 de 2008. O que é que essa lei versa com relação à questão da carga horária? O senhor pode completar. Versa com relação às aulas de 60 minutos. Tem a lei aí? Excelência. Não, mas Só peraí, um minuto. doutor Rafael. Só para eu entender. O senhor tem a lei Versa, aí? sim, não, aqui não. Versa com relação a 60 minutos. Se a nossa lei municipal de março diz que essa aplicação vai ser feita de acordo com essa lei federal, nós estamos aplicando no cálculo a tabela que foi apresentada, certo? Mas fazendo justamente da aplicação da lei federal no que se diz respeito ao cálculo de 50 e 60 minutos. Entender, Sérgio. O decreto foi revogado, mas na prática não. Entendeu aí a Estou situação? entendendo. O que a gente só quer é que essa tabela seja apresentada e cumprida. Não tem como firmar um TAC de que vocês vão cumprir essa tabela e A apresentar essa tabela é a tabela. mesma que foi discutida com o sindicato, que foi apresentada na Câmara, doutor Rafael. O objeto de discussão aqui se refere à questão da aplicação da lei federal na questão dos minutos. Doutor Igor, ninguém aqui precisa dessa aula do que a lei federal diz sobre a aula. Deixa eu só explicar. Não existe legislação federal nenhuma atribuindo que a hora aula é 60 minutos. Tem o parecer do MEC, que diz que pode ser 45, 50, 60, e os entes federativos têm autonomia para estabelecer isso. É tanto que o Estado de Pernambuco tem a hora-aula de 50 minutos. Então, esse seu argumento ele não se sustenta. O que eu estou pleiteando junto a vocês, para que a gente não coloque isso para uma discussão eterna, que nós recolhermos nossas armas. Eu estou falando assim com vocês, gente, porque nós estamos num momento encaminhativo. E eu já pedi, desde a primeira reunião, que vocês não se manifestassem, simplesmente vocês continuam se manifestando. Por isso o recuo. Mas nós estamos no momento de resolver. Eles próprios já afirmaram que cumprem a tabela que foi apresentada para o sindicato. O sindicato não contesta essa tabela. O que a gente quer, como não foi apresentado o projeto de lei na Câmara com a tabela, nós só queremos ter o direito de saber qual é a base de cálculo da remuneração de vocês. Ele disse que é a tabela, eu não vejo problema nenhum do município se comprometer, no mínimo, a firmar juridicamente o valor dessa tabela. É só isso que a gente quer nesse momento, doutor Alexandre. Mas qualquer despesa pública precisa de aprovação legislativa. Se a tabela não integra a lei que estabelece aí o valor remuneratório dos professores, ela não pode ser aplicada na prática, né? Mas aí a pessoa vão deixar de aplicar o aumento. Não, mas veja, o que a gente já tem aqui de informação é de que essa tabela foi discutida, essa tabela foi considerada pelo município. O município informa que cumpre com a tabela nesse entendimento pactuado. O que acontece é que o município está ganhando 10 minutos aí na conta, né? Por hora trabalhada do professor. Posso fazer intervenção? Pode. Em relação ao pedagógico, realmente, doutor, e eu sei que o senhor tem uma certa familiaridade com isso. Nossa hora-aula é de 50 minutos, com base na LTB, com base no Estatuto do Magistério do Estado, sempre foi, e com base principalmente no nosso PCCR do município. Nós só temos carga horária de 50 horas e não de 60. De 50 minutos e não de 60. Então, o município está cumprindo uma lei federal e aviltando uma lei municipal. Aviltando o direito do servidor. É um parecer que eles se apegaram para fazer essa manobra. Não, nem o parecer do Conselho da Confederação dos Municípios diz que a hora é 60. Entanto, nenhum diz que existe a hora de 60 obrigatória. Pronto. Tá. Sérgio, como é que nós vamos resolver esse negócio aí? Diga aí, amigo. Veja, a minha sugestão é o seguinte, eu queria que fosse complementadas as informações que já tem aí no procedimento, seja em relação à proposta do município e suas justificativas, e ao do sindicato, inclusive quanto a esse aspecto da aplicação dos 60 minutos ao invés dos 50 minutos, certo? Você compila essas informações
encaminha para o centro de apoio, que nós vamos dar um parecer técnico, jurídico, inclusive contábil, para dirimir essa questão de 60 e de 50 minutos. Porque, de fato, a princípio, eu entendo que aliás, eu não vou adiantar meu entendimento, então, tá, Alexandre? Para a gente não criar nenhuma dificuldade. Mas eu acho que era essa proposta do sindicato ser formalizada agora, ou no tempo que você entender pertinente. A justificativa do município, inclusive apresentando essa planilha, a gente não precisa da planilha toda, mas das faixas que ele está aplicando e o tempo que ele está colocando de hora-aula, que é 60 minutos, e a base legal fundamentando isso. E aí, dessa forma, a gente tem como emitir uma nota técnica específica para Bom Conselho, que vai fundamentar, inclusive, se for o caso, qualquer tipo de posicionamento jurídico seu. Porque, senão, essa discussão hoje vai se alongar, né? Nós temos 2 posicionamentos bem firmes, seja do sindicato ou do município, mas, de fato, eu queria entender melhor, por isso que eu estou sugerindo que você solicite ao município esse posicionamento e essa planilha, o posicionamento dele em relação aos 60 minutos da hora-aula. Tá. Eu só queria saber de você quanto tempo você acha razoável para ele fazer esse trabalho aí, quanto tempo você precisa para fazer essa análise, porque é verba de natureza alimentar. Isso. Essa situação está... Veja, em 10 dias... Os professores estão com a dificuldade... Claro, eu entendo. Com a dificuldade que você já conhece, né? Ela é reproduzida em outros locais. O meu compromisso é o seguinte: quanto a juntar os argumentos, como eles já têm, não precisamos de um tempo muito longo, né? O município já tem o seu posicionamento firme. Eu acho que você poderia solicitar que essa semana ainda eles apresentassem 48 horas, 72 horas, porque eles já têm tanto o município como o sindicato. É o tempo de colocar no papel, caso já não tenha, apresentar essa planilha que o município já tem, e eu me comprometo, no prazo máximo de 10 dias, a emitir essa nota técnica a partir da juntada dos documentos que a gente está sugerindo agora. A gente tem na tabela do sindicato que foi pegada. Para adiantar só essa questão da tabela, a gente poderia trazer ela. Os procuradores confirmam se é essa tabela realmente, e pelo menos a tabela a gente já deixa assegurado. Se ficar a seu critério, Alexandre, se você entender adequado. Essa tabela está onde na prefeitura? Eu sempre queria, se for o caso, ele pediu 10 dias, e em 72 horas ele não pediu só a tabela. Ele não pediu só a tabela, ele pediu as justificativas também. A base legal de aplicação. Então, vou trazer todo o relatório de folha e ainda postar. Quem fez a tabela não foi você, Igor? Rafael, Não, mas, doutor Rafael, veja, eu confesso aos professores a minha incapacidade de resolver essa questão sozinho, porque eu não tenho experiência, expertise nesse tema. Já disse uma vez, estou repetindo aqui. Eu preciso do apoio do coordenador, do centro de apoio operacional das promotorias na área de educação. Esse tempo que ele pede é o tempo que ele considera necessário para fazer esse estudo. O tempo de 72 horas também me parece razoável para a apresentação das justificativas e desses dados que foram também solicitados pelo coordenador, de maneira que, independentemente da apresentação dessa tabela pelo sindicato, a tabela os números vão ser indicados pelo município. Isso já é suficiente aí, talvez, para a avaliação de Sérgio, que é o promotor da... E um detalhe, só para acrescentar também, nós vamos ter que fazer uma análise contábil, com o nosso analista em contabilidade, né? Porque eles vão fazer o cálculo, vão fazer uma aferição. Só vou lhe avisar que aqui na circunstância é impossível. Não, faremos por Recife. Pronto. Nem se preocupe, pelo CAOP. Tá certo? Tem que ser lá por Recife. Uma pergunta, doutor Sérgio. Pode. Doutor Sérgio, o senhor poderia me esclarecer? Eles explicaram aqui que foi um erro técnico-administrativo. Mas como se aplica essa redução salarial? Porque, a princípio, foi com base no decreto.
se reduziu carga horária de aposentado com 30 anos de aposentadoria, que tinha 100 horas. Professor com 150, todos os aposentados tiveram redução na sua carga horária e, consequentemente, no seu salário. Tá, essa fala da presidente ela é importante, porque o problema aqui se estende para os inativos, viu, Sérgio? Entendi. E qual é o período que você quer para efeito de comparação? É de quando a quando? É de antes do decreto? Antes do decreto e pós-decreto. A gente precisa ter essas duas faixas de análise aí, esses dois momentos, né? Porque eles tiveram o que consideraram um acréscimo, muitas vezes também pareceu até um reajuste no mês de março, que seria correspondente ao mês de fevereiro, o salário de fevereiro. O município já informou aqui que isso é repasse, retroativo, né? Ao mês de janeiro, por conta da edição da lei. Porque a database não é primeiro? A database é 1º de janeiro. Então, quais são os períodos que você exatamente precisa aí? Diga aí. Deixa eu só fazer uma consulta aqui, tá? Me faça o período de fevereiro, tá? É o quê? É o quê, Sérgio? Não vi, não. Eu queria o mês de fevereiro. O mês de fevereiro foi pago em março, não foi isso que você registrou? Eu queria essa referência do mês de fevereiro e o último mês de pagamento. Pronto. Retificando, doutor Sérgio, desculpa, doutor Alexandre, na tabela não paga o piso na classe inicial. Não paga? É proporcional, mas se a gente for pegar um professor 200, porque o nosso quadro é muito antigo, quem menos tem tempo no município tem 16, 17 anos. Então, já está na faixa C, e a maioria com nível superior e pós-graduação. Entendi. Se puder ser também apresentado essas faixas, Alexandre, de inicial, de acordo com o plano de carreiras, é pertinente. Pronto, tranquilo. 72 horas a partir de hoje para o município atender as suas solicitações aí. Isso nos leva, hoje é segunda, quinta-feira, né? Aí traz um arquivozinho. Pode trazer em pendrive, CD, do jeito que o senhor determinar. A gente vai. Tu tens acesso, pelo sistema, tu tem acesso, tu pode ser habilitado ao procedimento? Não. Não, você faz o seguinte: você tem que mandar. Quando eles apresentarem, digitaliza, anexe e pode mandar para a gente pelo SEI ou até pelo WhatsApp. Você escolhe. Vamos fazer assim. Me dê um e-mail aí que ele já manda direto para você. Manda para mim, manda direto para você essas informações. Pode ser? Pode ser. Agora você vai juntar no procedimento, né? Vou juntar no procedimento. Pronto. Deixa eu botar aqui no chat, tá? Chegou aí? Chegou. Encaminha para e depois, se você... Qualquer coisa, eu já tenho o procedimento todo aqui, né? Mas você faz o download e manda. Agora, faça só essa solicitação pelo SEI, Alexandre, porque a gente emite o parecer também pelo SEI e oficializa o meio de comunicação com você. Pronto, o e-mail é esse aqui. Não tem eu botei aqui, por força do ar, botei aqui o acento, mas é caopeeducação@mppe.br. E lembrar das faixas salariais dos professores, tá? As faixas salariais. O que, Sérgio? Lembrando, assim, as faixas salariais dos professores, o professor inicial, o que tem mais tempo, essas faixas que a presidente do sindicato falou que também é importante. Entendeu, né, secretário? Exatamente o que ele quer. As faixas de pagamento por professor, né? Quem está iniciando na carreira, quem tem mais tempo, 100 horas e tal, de acordo com a planilha aí de pagamento de vocês. Ok. O presidente quer falar mais alguma coisa? Minha pressão já está lá em cima. O doutor Rafael quer falar?
Só, excelência, aqui, assim, eles mesmos fizeram uma coisa muito melhor do que porque é só questão dessa tabela, da hora, e pronto. Doutor Diogo, quer falar? Só agradecer a oportunidade que o senhor está dando aqui para a gente. O secretário quer falar alguma coisa? Não. Não? Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do doutor Sérgio. Vou dar encerrada essa nossa conversa, essa nossa reunião. Vou efetivamente aguardar a posição de Recife, do Centro de Apoio Operacional, mas quero dizer uma coisa muito claramente. Olha, o Ministério Público está cuidando disso, está fazendo sua avaliação. Se tiver que convergir, vai promover essa convergência, mas se houver divergência, o Ministério Público vai seguir o curso natural, vai propor medida judicial contra o município, sem problema nenhum. E nada impede que cada um dos senhores individualmente conteste a situação atual através de um advogado ou fazendo isso de forma coletiva pelo sindicato. Quem quiser esperar a posição do Ministério Público também não está impedido de seguir na discussão ou de propor qualquer medida que se faça necessária para recuperar aquilo que considerou que perdeu, entendeu? Perfeito. A vantagem de estar no Ministério Público é porque a gente dá essa amplitude, realmente vai buscar uma solução que atenda a todo mundo, ao mesmo tempo, certo? Porque, como foi dito aqui, eu faço questão de repetir, é melhor termos a possibilidade de restabelecer, eventualmente, o que precisa ser restabelecido, sem uma discussão, não é isso que eu estou dizendo, judicial, né? Se houver possibilidade de pactuar, se o município estiver devendo alguma coisa aos professores e tudo, é melhor negociar e a gente faz aqui um TAC, como sugeriu o doutor Rafael, e resolve essa questão sem maiores discussões, né? Até contribuindo aí com o judiciário para abrir espaço para outras discussões que também são importantes, tanto quanto essa. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos esperar aí as 72 horas do município, depois os 10 dias do CAOP. Só que é o seguinte, Sérgio, eu quero nesses 15 dias aí, que pela frente aí, ter uma posição. Ou vou entrar judicial, ou, enfim, ou a gente vai fazer um acordo aqui, ou vai dizer que não existe nada de errado e está tudo certo e pronto. Mas a gente precisa fechar essa questão nos 15 dias aí, os próximos 15 dias. É essa posição que o CAOP vai lhe dar. Fique tranquilo. E aí, nesse período, a gente vai se comunicando, conversando. Na medida que a minha análise for a gente vai avançando na análise, a gente vai também se comunicando com você e a gente vai conversando, ok? Ok. Então, muito obrigado, meu amigo, pela presença aí e ajuda, tá certo? Um abraço grande aí para fica com Deus, todos. tudo de bom. Amém. Vamos lá. No meio daqui, vou dar. Um abraço. Um abraço.